Olá, amigos e amigas, estamos retornando com o nosso canal Espiritismo e Transformação Social. Hoje vamos debater o conceito de Deus para o Espiritismo, segundo a codificação de Allan Kardec. Então, que é Deus? Perguntou Kardec aos espíritos superiores. E eles responderam: é a causa primária de todas as coisas. Então, tudo o que existe, a causa é Deus. E é a inteligência suprema do universo. O universo é inteligente, né? O universo tem suas leis que dão a estabilidade ao universo. E também Kardec pergunta sobre a criação. E a resposta é que a criação ela é incessante. Ou seja, Deus cria, né, matéria e cria espíritos, né, constantemente, não para, não existe paralisação da criação. Isso está aqui no Livro dos Espíritos, escrito em 1857. Comparando com as religiões tradicionais, a gente vê o seguinte, que no século XIX e bem antes dele, e até hoje, algumas religiões, né, dizem que o universo, que o mundo foi criado por Deus em 6 dias e no 7º descansou. Então, criou o universo, o mundo e descansou, né? E é interessante porque Albert Einstein, físico alemão, em 1917, ele, de certa forma, concorda com essa visão da religião, quando ele coloca que o universo é estático e eterno. Então, em 1917, Einstein tem essa visão do universo, ou seja, que o universo ele não tinha movimento, nem ele se expandia, nem ele se contraía, né? Ocorre que em 1927, né, esse físico aqui, Georges Lemaitre, ele lançou a teoria do Big Bang, ou seja, que o universo foi fruto, teve seu início com a grande explosão, né? É o Big Bang. Isso foi em 1927. E 2 anos após, um americano, Edwin Hubble, ele conseguiu comprovar que as galáxias elas se afastam umas das outras, né? Então, por exemplo, a Via Láctea se afasta de Andrômeda, que é uma galáxia que é vizinha da nossa galáxia, a Via Láctea. Então, isso aí fez com que o próprio Einstein fizesse uma autocrítica da sua visão e concordasse, tá certo, com o universo em pleno movimento. Então, a ciência hoje aceita essa teoria que corrobora a visão espírita da criação incessante. Ou seja, Deus cria, né, incessantemente, sem parar, de forma eterna. Então, o universo ele é eterno, mas não é estático. Ele está em constante movimento. Essa é a visão que o Espiritismo apresenta em 1857, corroborada pela ciência. Vamos aqui agora, também outra pergunta interessante de Kardec, sobre se existem provas da existência de Deus, né? Então, Kardec, na qualidade de cientista, ele pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, né, que está lá reproduzida essa pergunta, se existe prova da existência de Deus. E a resposta é que ele procure no axioma da sua ciência, ou seja, no axioma científico de que não existe, né, não há efeito sem causa. Portanto, o universo, né, tem uma causa, e essa causa é Deus. Agora, qual é a outra forma de ver? É você admitir, né, que não havendo a causa, então surgiu o universo do nada. Aí é uma tese também que não dá para a gente, digamos, aceitar. A outra alternativa seria você explicar que o universo é fruto do acaso. Então, tudo que existe, né, seria fruto do acaso. Então, como nós somos inteligentes, o homem é inteligente, então esse acaso seria inteligente, né? Para um efeito inteligente, teria que haver uma causa inteligente. Então, para essa explicação que é dada por alguns, digamos assim, alguns materialistas, que foi o acaso, né? Então esse acaso seria inteligente, né? Seria também uma explicação
complicada para aceitar, né? Então, essa aqui também é uma visão baseada no raciocínio, né, e na lógica para se chegar à existência de Deus. Então, vamos aqui passar para a próxima parte, que são os atributos divinos, e depois iremos chegar nas leis morais do Espiritismo. Bem, amigos e amigas, nós agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo, falando dos atributos de Deus. Então, Deus é eterno. Eterno é que ele existe antes, durante e depois. Ou seja, Deus existiu no passado, né? Existe no presente e existirá no futuro, sempre. Portanto, o conceito de eterno só se aplica a Deus. Depois de Deus é que vem a criação, seja material, ou seja, a criação dos espíritos. Deus também, ele é imutável, ou seja, Deus não está sujeito à mudança, à transformação. Apenas a matéria sofre corrupção. Somente a matéria se desagrega, somente a matéria se destrói. Tanto que depois daqui, a gente vai chegar nas leis morais do Espiritismo, e tem uma lei chamada lei de destruição, demonstrando claramente que a matéria, ela sofre as transformações naturais no universo. Agora, vamos aqui para o outro atributo, que é o atributo do Deus ser único. Deus tem que ser único, porque se houvesse vários deuses, não haveria unidade de poder no universo, e seria uma tremenda desorganização o universo. E o que a gente percebe, que a ciência comprova, é que o universo também tem leis gerais, né? Como, por exemplo, as descobertas da ciência do começo do século XX, que comprova, né, que o universo ele está se expandindo, né? Isso corrobora a visão do Espiritismo de que Deus cria incessantemente. Então, Deus cria matéria e espírito incessantemente. Ele não para, né? Então, o outro atributo é todo-poderoso. Tem que ser todo-poderoso porque é único. Se é o único Deus, qualquer outro ser que exista tem que ser inferior a Deus. Não pode ser igual, porque teria vários deuses. E nem pode ser superior, porque aí o superior é que seria Deus. Então, pelo raciocínio, né, de único, ele tem que ser também todo-poderoso. E ele também é totalmente justo e bom. Quando você analisa as leis físicas, né, e morais do universo, as leis da natureza, você comprova que existe justiça e bondade. Então, isso vai ser também aprofundado quando chegar às leis morais, na lei de justiça, que demonstra claramente, né, a justiça que existe na natureza e no universo. E o que existir de injustiça será obra, naturalmente, do homem que é ignorante nesse aspecto em relação à justiça para todos os seres. Então, esse ponto ele é fundamental para seguir adiante e chegarmos nas leis morais codificadas pelo Espiritismo e por Allan Kardec. Então, amigos e amigas, dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos agora entrar nas leis morais codificadas por Kardec no Espiritismo. Eu vou começar pela lei do progresso, porque ela está diretamente ligada às questões do Espiritismo e transformação social. Na pergunta 781, que Kardec faz aos espíritos superiores, está aqui, né? O homem pode deter o progresso? Então, aqui nós temos a resposta no Livro dos Espíritos, questão 781. Então, a resposta dos Espíritos é a seguinte: não, mas o de o entravar algumas vezes. Então, nenhum homem, nenhum poder tem a capacidade de deter o progresso da humanidade.
ele pode embaralar, né? Segurar um pouco, mas esse progresso sempre ele avança. E sobre isso, tem um comentário muito bom e muito interessante de Kardec. Kardec fala: o progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se tornam incompatíveis, ele, o progresso, as destrói com todos aqueles que as tentam manter. E assim será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos e não leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Então a gente pode dar um exemplo aqui da lei de escravidão, que foi criada pelos homens, né, que detêm o poder para explorar outros homens como escravos, mas a lei do progresso, né, força, né, essas pessoas que estão sendo exploradas a lutarem, se organizarem e transformar essas leis, né? Então isso é muito importante que a gente compreenda a relação da lei do progresso com as questões sociais. Mais à frente, Kardec faz a pergunta 783 aos espíritos: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? A resposta dos espíritos é a seguinte: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então, Kardec faz um comentário também muito aprofundado sobre essa resposta dos espíritos. Kardec diz: o homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se filtram pouco a pouco nas ideias, germinam durante séculos, depois, de repente, estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as aspirações novas. O homem frequentemente não percebe nessas comoções senão a desordem e a confusão momentânea, que o atingem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva o seu pensamento acima da sua personalidade ou do seu eu, admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. É a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de a ter perturbado. Então, meus amigos e minhas amigas, a lei do progresso, né, nesse aspecto aqui que Kardec aprofundou no Livro dos Espíritos, ele deixa claro que a sociedade humana ela vai evoluindo, vai avançando através dessa lei do progresso, né, sempre em direção a melhores condições de vida, né, a igualdade de oportunidade para todos, as condições de sobrevivência adequadas e dignas para o povo. E quando qualquer governo, qualquer poder, né, seja o presidente do país mais forte ou mais potente da Terra atualmente, seja o presidente dos Estados Unidos ou o presidente da Rússia, né, ou o presidente da China, nenhum governo tem o poder de deter o progresso da humanidade. E assim aconteceu no passado, né, com a lei de escravidão que foi derrubada, ocorreu com as leis criadas, né, pelo despotismo na França. Então veio a Revolução Francesa e toda aquela violência da Revolução, né, é como coloca aqui, né, são abalos físicos e morais que transformam a humanidade e que daquela violência, daquele mal, né, que aconteceu, quando você olha apenas, né, sob um ângulo menor, aquele mal provocou um avanço, provocou um bem. Então isso é através
da lei do progresso, né, que é uma lei divina, que é inexorável, né, e que nós, humanos, não podemos contrariar. Nós temos que sempre trabalhar em conformidade com essas leis morais, né, que são divinas, como também conhecer as leis físicas, que através da ciência se descobre e se aprofunda, né, esse conhecimento. Então, amigos e amigas, no próximo vídeo nós vamos falar das outras leis do progresso, como a lei de igualdade, né, a lei de liberdade, a lei de sociedade, a lei de justiça, que também tem muita relação com a transformação social, né? Desta forma, você que está nos acompanhando, você se inscreva no canal, toque no sininho para que você receba todas as nossas notificações.